Salve galera da Vila Belmiro, são todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Prosa Cientista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal. E hoje a gente tá num vídeo de pacotão de Natal. Ou talvez não sei muito bem. Bom, vai de acordo com o seu conceito. Se você considerar isso um pacotão de Natal, vídeo de pacotão de Natal. Se não considera um pacotão de Natal, desconsidera um pacotão de Natal. Tô com essa camiseta verde porque eu tô saindo de viagem, tá? Então, deve ser o último vídeo que eu tô gravando nesse cenário aqui por uns 2 dias. Mas, vamos falar um pouco do anúncio de Pedros, exato. 2 Pedros que foram anunciados ontem na coletiva de Marcelo Teixeira. Não consegui gravar ontem porque eu não estava em casa. Mas ontem foram anunciados 2 Pedros. Novo técnico do Santos, Pedro Caixinha. E agora novo CEO do Santos, Pedro Martins. 2 Pedros que foram anunciados pelo Marcelo Teixeira no dia de ontem, tá? Então a gente vai falar um pouquinho dos dois, claro, dando mais foco pro Pedro Caixinha, que vai ser o nosso novo técnico. Mas é um anúncio do Pedro, a gente teve geração dos Lucas, geração do Gabriel, geração de não sei quantas pessoas, agora a geração dos Pedros, Pedro Martins e Pedro Caixinha anunciados no Santos. Então vamos começar pelo Pedro Caixinha. Pedro Caixinha, para quem não sabe, era técnico do Bragantino até pouco tempo, né? Foi demitido em 2023, onde, se não me engano, foi o Seabra que deu uma salvadinha deles ali no rebaixamento. Tem um vídeo exclusivo, inclusive, sobre o Pedro Caixinha aqui no nosso canal, quando foi o primeiro técnico a ser cogitado no Santos. Então vou deixar no card aqui em cima. Quem quiser, clica nesse card e assiste o vídeo. Mas pode entrar no canal também e ver o vídeo e tudo mais. E bom, minha opinião sobre o Pedro Caixinha eu sempre deixei. Eu acho que é um técnico bem mediano, com altas e baixas na carreira. E que eu acho uma aposta bem arriscada, tá? Vale lembrar. E aí a gente traz 2 matérias que vão dar salientação no que eu tô falando. Essa aqui saiu hoje, que fala, lembra a passagem de Pedro Caixinha, novo técnico do Santos, pelo Bragantino. E aí fala, né, que o Santos fez o comunicado do Caixinha e que ele é o novo treinador do Santos. E o técnico português assumiu o clube do Bragança Paulista nesse 23, ficou até outubro de 24, quando foi demitido após mau desempenho da equipe na luta contra o rebaixamento. Ele fez 125 jogos com 50 vitórias, 38 empates e 27 derrotas, aproveitamento de só 50%. 169 gols e 132 sofridos. Então um pouquinho mais de 1,3, 1,4 gol por jogo. E tomou mais de 1 gol por jogo. Então não é tão bom na defesa e nem no ataque. Em sua primeira passagem, Caixinha levou o Bragantino até a semifinal do Paulistão, perdendo nas pênaltis para o Água Santa. Na Copa do Brasil foi eliminado precocemente na segunda rodada pelo Ipiranga do Rio Grande do Sul. E a nível internacional, na Sul-Americana, ficou em primeiro lugar do grupo C, mas caiu nas oitavas para o América Mineiro. Também nos pênaltis. Foi o melhor desempenho, foi no Brasileirão, onde o Bragantino ficou em sexto, né, indo para pré-Libertadores. Então, assim, é a melhor coisa que ele fez. Em 2024 não foi muito diferente. O Bragantino foi novamente eliminado na semifinal do Campeonato Paulista para o próprio Santos. Copa do Brasil, a equipe foi mais longe, caindo nas oitavas para o Atlético Paranaense. E o Red Bull não chegou à fase de grupos, né? Libertadores perdeu para o Botafogo na fase anterior. Na Sula parou no Corinthians nas oitavas de final, né? Então, assim, cara, sendo bem sincero, o nosso querido Pedro Caixinha é um técnico bem mediano, sabe? Eu vou mostrar pra vocês. Muita gente fala, o Pedro Caixinha é um técnico bem mediano. Os caras, que absurdo. Bom, vamos numericamente falar do cara. Ele começou no Bezos e pro Vasco. Então todo mundo que fala, o Caixinha é um técnico novo. Não, ele começou no União Leiria em 2010. Então ele já é um técnico que tem 14 anos de carreira. Não é tão novo. Arthur Jorge tinha 5 anos de carreira, 6 anos de carreira quando chegou no Botafogo, ou menos. Acho que tinha 3 anos de carreira quando chegou no Botafogo. O Abel Ferreira tinha 3 anos quando chegou no Palmeiras. Então, quem faz essa comparação com o Caixinha não faz o menor sentido. O Caixinha já tem mais de 15 anos, não, tem 14 anos de carreira. Então, não tem nem que comparar. Ele começou na União Leiria, onde foi muito mal. Depois foi para o Nacional, onde conseguiu mostrar alguma coisa. E aí ele fez o primeiro grande trabalho da vida dele. Ele fica no Santos Laguna de 2012 a 2015 no México. Tem um ótimo desempenho, é campeão mexicano, se não me engano, na temporada de 13 e 14, tá? Aí ele vai pro Algarafa, onde ele fica 2 anos e faz um trabalho bem mediano. Fica 1 ano só, na verdade, 16. Faz um trabalho bem, né? Vai pro Rangers, onde fica 6 meses, faz um trabalho bem. Aí vai pro Cruz Azul, tem o segundo bom trabalho da vida dele, tá? Ele fica de 17 a 19, mais ou menos, 18 a 19. E aí, a temporada de 17 a 18, se não me engano, de 18 a 19, né? Ele ganha o Campeonato Mexicano de novo. Então ele tem 2 títulos na carreira, que são os 2 Campeonatos Mexicanos que ele ganhou. Tem um bom desempenho, tá? Ele foi bem amado lá no Cruz Azul. Mas assim, depois ele decai bastante e o Cruz Azul demite ele. Aí ele vai pro Al-Shabaab,
onde ele começa tentando, mas também vai ser bem mal ou menos. Aí o Santos Laguna traz o cara, né? Pensando que era aquele ídolo que trouxe lá em 14, 15. Ele vai péssimo. Péssimo tanto que ele só faz 8 jogos. O Santos Laguna ia demitido. No Tadieres, ele foi logo depois e teve um desempenho bem ruim também. Não foi tão bem não. E aí ele vai pro Bragantino. Bem ruim não, vai. É que o Tadieres é um time muito fraco. Então ele teve um desempenho mediano pra bom. Mas assim, sei lá, é aquilo, sabe? Tipo, ele mostrava alguma coisa em qualidade no Tadieres. Isso daí eu sei porque eu assistia esse Tadieres. Mas o time não ganhava não. E aí ele vai pro Red Bull Bragantino, onde ele faz um trabalho bem interessante, né? No primeiro ano, em 23. E um trabalho que eu considero péssimo em 2024, mas tá bom. Então, vocês perguntaram qual é a sua opinião sobre o Caixinha. Em estilo tático, sendo sincero, o Caixinha, ele tem um estilo tático interessante. Tô vendo muita gente falar como se o Caixinha também fosse um puta técnico ofensivo. Não, isso que eu gravei no meu vídeo tático, mostra em cenas e vídeos. Ele é um técnico equilibrado para ofensivo. É um técnico que joga um futebol mais organizado, tá? Bem mais organizado que os técnicos argentinos, no sentido de, tipo, reter mais a bola. O Caixinha retém mais a bola, o Caixinha mantém mais a posse de bola. Ele chuta até que bastante, tá, no jogo. Se a gente for pegar os números do próprio Bragantino, a gente consegue mostrar e explorar um pouquinho isso. Ele é um técnico que consegue arriscar bastante ao gol, é um técnico que consegue criar bastantes oportunidades até durante o jogo. Mas não é aquele técnico super ofensivo não, que vai marcar lá na linha alta sempre todo. Às vezes ele vai numa linha média, às vezes ele vai marcar só pro posse de bola, às vezes ele vai manter a posse para não tomar pressão. Mas ó, números, 2024, pra gente em 38 partidas, teve 1.2, vamos pegar no Paulista, que é onde é só o Caixinha. Paulistão, 14 jogos, fez 17 gols, uma média de 1.2 gol por jogo. Bem menor que qualquer técnico que a gente chama de ofensivo, tipo Sampaoli ou Gustavo Quinteiros, tá, gente? O cara tem uma média de 14.9 chutes por gol por jogo, que é um número bem alto, tá? A maioria dos gols dele são de dentro da área, o que mostra que é um técnico que gosta de criar jogadas. 59 quase por cento de posse de bola, que mostra, como eu falei, que ele é um técnico que gosta de jogar com a bola, de jogo mais organizado, mais contido com ele, 5 partidas sem tomar gol, né? Então, quando a gente pega os números de 23, que são os números mais elogiados do Caixinha no brasileiro, a gente tem 38 partidas, 49 gols, ou seja, 1.3 gol por jogo. Que nem eu falei, números ofensivos ok, não espetaculares, só ok. Mas o número de chances criadas é bastante, tá? 16.8 chutes no gol por jogo e 2 grandes chances criadas por jogo, não são números baixos, não. 57% de posse de bola, quem eu falei é um técnico que gosta bastante de ficar com a bola. Teve 17 partidas sem tomar gol, que mostra que teve uma solidez defensiva até interessante em 23. Mas o que eu falei, é um técnico que equilibra um pouquinho dos três, ele é um técnico que gosta de jogar com a bola, ele joga com uma linha de 4, mas muito bem fazendo uma saída de 3-2, tá? Às vezes ele também monta uma saída de 3, com o lateral descendo, 2 volantes da saída, velocidade pelas pontas, é um técnico que usa bastante as pontas, gosta bastante de provocar 1 contra 1, inclusive, tocar a bola muito para deixar os jogadores em condição de 1 contra 1, faz uma chegada na área com bastante gente até, tá? Então a gente vai ver cruzamentos feitos na área com bastante gente para receber. Acho que é um técnico que tem condições até interessantes. Ele usa também muito da individualidade dos jogadores. Ele gosta de provocar esse 1 contra 1, essa penetração, esse desequilíbrio, para os jogadores poderem usar contra 1 e desbalancear o jogo. Então é um técnico que eu acho que assim, ele tem porquê dar certo no Santos? Até tem. O estilo dele não é um estilo que eu não vejo o Santos jogando. Eu acho que é um estilo que o Santos conseguiria jogar. Ele é um técnico que gosta de ficar com a bola, então para quem reclamava, por exemplo, de nomes como Quinteiros, né, que é um técnico que é bem ofensivo, e tem números ofensivos até melhores que o Caixinha, deixando claro. Ele cria mais oportunidades de gol que o Caixinha, tá? Ele tem mais gol por jogo que o Caixinha, o Gustavo Quinteiros. Mas ele tinha menos a bola, então para quem quer um técnico que use mais a bola, então fique mais com a bola e procure menos aquele ataque direto, aquele ataque veloz, estilo Dorival Júnior, né, que 1, 2, 3, 4 passos já tá no gol, mas sim aquele ataque mais construído, que pega a bola, tabala, procurando um espaço na defesa do adversário. Esse técnico, o Caixinha. Eu acho que o Caixinha vai ser um técnico melhor pro Santos, para quando o Santos pegar esse time que vai tentar se defender contra o Santos. Eu não sei quando isso vai acontecer, pra uma Série B eu acho que até faria mais sentido o Caixinha do que pra Série A, mas tudo bem, eu acho que não é um técnico ruim, que nem eu falei, mas também não é um técnico que se firmou na carreira. Na maior parte dos trabalhos de 14 anos, ele tem 2 anos bons. 3 se a gente considerar 2023 do Bragantino. É um técnico que tem algum potencial.
é o que eu falo, minha análise sobre o Caixinha se resume a isso. É um técnico que tem potencial, que mostra um estilo de futebol até interessante, né? Não é um estilo argentino de ataque rápido e criação, mas é um estilo de construção mais consolidado, estilo bem português mesmo. O Caixinha é um técnico português clássico. E que eu acho que pode dar certo no Santos, né? Eu acho que vai dar certo no Santos, certeza. Tenho minhas dúvidas. Quais são os principais pontos alados que eu coloco a Caixinha também? É um técnico que demora para consolidar o trabalho. Tipo, no Paulista ano passado foi bem. No Brasileiro, em 2023, ele ficou 5, 6 partidas sem ganhar quando começou o Brasileiro. Imagina a pressão que esse cara teria no Santos se ficasse até a 6ª rodada sem ganhar um jogo, cara. Você entendeu? Então assim, vamos ver o tempo que vai demorar para ele acostumar. Ele não tem trabalhos longos, então sim, é padrão no Caixinha às vezes começar o trabalho muito mal e aí o time não tem paciência de demitir ele, então o Caixinha vai ter que ter paciência para ver se ele vai dar certo ou não. E quando dá certo, nem sempre chega no título, né? Muitas vezes o potencial dele é um 6º lugar, quinto lugar, que pro Santos seria maravilhoso já, né? Se conseguir chegar nisso. Então, vamos ver qual a trajetória do Caixinha, que nem eu falei, é um técnico que eu vejo potencial, um técnico que eu vejo interessante. Se você fala, Rex, é o técnico que você contrataria para um ano que o Santos tem que se consolidar, tem que mostrar força na Série A? Não. Sendo bem sincero, não seria o técnico que eu traria. Mas é um técnico que eu vejo como uma aposta arrojada que eu tentaria. Entre ele e um Heinz 1000 vezes. Mas eu espero que o Caixinha dê muito certo, eu espero que o Caixinha funcione. Vejo o potencial para ele funcionar. Não seria meu primeiro nome, porque eu acho uma aposta muito arriscada para um cara que não se provou ainda na carreira. Essa é a minha opinião sobre o Caixinha, tá? O Quinteiro se provou? Sim, o Quinteiro tem muito mais título que o Caixinha, com números bizarramente melhores. Mas o Abel Ferreira não se provou, né? Tem números muito melhores nos 3 anos de carreira que o Caixinha. Mas o Arthur já tem números muito melhores nos 3 anos de carreira que o Caixinha. Então assim, o que eu falei, é um risco. Trazer o Caixinha é um risco. Mas é um risco que eu acho que faz sentido. É melhor do que nomes que eu acho que viriam, são um risco e sequer jogam futebol que a gente quer assistir, né? Também vamos colocar esse adendo, vamos colocar esse ponto, que eu acho que é um ponto bastante importante de colocar no vídeo. E bom, falando do Pedro Martins, né, que é o técnico, o novo CEO do Santos. Bom, falando do Pedro Martins, quem é Pedro Martins? Aqui, novo CEO do Santos. Ele foi anunciado, né, na temporada. Pedro Martins é formado em administração e MBA na indústria do futebol de Liverpool, na Inglaterra. E antes de chegar, ele já trabalhou como vice-presidente da competição de federação paulista, na FPF, e em clubes de tradução na Ferroviária de Araraquara. Isso é interessante, tá? Porque ele fez um trabalho bem legal na Ferroviária. Foi ele que foi o responsável por uma boa parte da reestruturação da Ferroviária. No Atlético Paranaense, né? Não foi tão bem assim. No Cruzeiro, que o pessoal critica bastante, né? Aí ele foi pro Olé, depois pro Queen Park Rangers, na Inglaterra. E recentemente ele estava no Vasco. Se eu não me engano, foi o Pedro Martins que anunciou, cara. Eu tenho que pesquisar isso pra ver se foi ele mesmo. Português, o Vasco. Se foi ele, eu vou ficar bastante desapontado. Pedro Martins foi contratado para o cargo de diretor da SAF após a demissão de Alexandre Matos. E após Álvaro Pacheco. Foi ele que contratou o Álvaro Pacheco. Rex, quem é Álvaro Pacheco? Por que você lembrou desse cara e foi falar dele agora? Este homem é Álvaro Pacheco. Se você não lembra deste homem, Álvaro Pacheco, eu vou explicar quem é Álvaro Pacheco pra vocês. E vocês vão entender porque eu tenho uma má impressão deste Pedro Martins aí por causa do Álvaro Pacheco. No Vasco da Gama, Álvaro Pacheco jogou 4 jogos, teve 1 vitória e 3 derrotas. Mas assim, não é que não fazia sentido, tá? Ele tinha feito um trabalho bom no Vitória, lá de Portugal, mas antes o Estoril foi mal. Sim, muitos técnicos novos que tinham trabalho ruim e foi trazido pelo Pedro Martins. Então, eu tenho um pouco de medo. E o Pedro Martins já falou muito bem, inclusive, do Pedro Caixinha, tá? E beleza. É que, sei lá, cara, eu não confio no Pedro Martins pra trazer um técnico, porque ele trouxe o Álvaro Pacheco. Eu acho o Álvaro Pacheco terrível. E eu também, ele trouxe o Pedro Caixinha, e eu também tenho confiança no Pedro Caixinha, então isso só piora pra mim. Mas ele faz aqui, ó. O Pedro Caixinha faz sentido pela identidade do clube, ele trabalha bem com jovens, isso é verdade. Sempre procura um jogo intenso e agressivo.
é uma equipe que busca o gol, que tá com fome. Isso é verdade. Ele quer projeto. Quando se senta pra conversar, a primeira coisa que ele fala não é só olhar a camisa do clube, é que o clube tem pretensão e ele avalia o trabalho. Isso é interessante, tá? O Caixinha ele monta esse time interessantes. Eu acho que isso aqui, inclusive, é a parte mais legal do Caixinha, que eu nem mencionei. Ele pode ser muito mal como técnico, mas, às vezes, né? Pode vir muito mal. Mas acho que ele vai ajudar o Santos a montar um elenco um pouco mais jovem e competitivo. Isso eu acho que é bacana. Quando o clube liga, a maioria só fala sobre sucesso, mas não como vai avaliar o elenco ou os níveis de integração. Todos os pilares são fundamentais. Pô, Pedro Martins falando isso! Ai, o cara que trouxe o Álvaro Pacheco falando isso me preocupa pra caralho. E cara, é isso, né? Ele falou que o Caixinha era o nome ideal pro Santos e tal, enfim. Apostas, né? O Pedro Martins já teve trabalhos bons na carreira, que foi Ferroviário de Araraquara, o resto eu não considero bom, não. No Cruzeiro falam que ele não foi tão mal também, tá? Inclusive, tem cruzeirense que elogia. No Vasco ele é odiado, muito odiado. Ele contrata aqueles jogadores da PQP lá que ele traz pro Vasco também, quando chega o Caixinha, tá? Então, a gente teve o Brax, que não foi tão bem no Vasco, agora tem o Pedro. Mano, me preocupa as escolhas pra trabalhar dentro do Santos. Mas enfim, os dois aí anunciados, Pedro Caixinha e Pedro Martins, minha opinião, não contrariaria nenhum dos dois, sendo bem sincero, tá? Pedro Caixinha eu acho uma aposta arriscada, que até faz mais sentido. Pedro Martins, sinceramente, eu não vejo nenhum sentido. Mesmo que no Botafogo façam que ele não fez um trabalho ruim. O Botafogo acabou de ser campeão. E na Ferroviária de Araraquara fez um trabalho bom. Mas avaliando os trabalhos que a gente lembra do nome dele, tão longe de ser bons. Então, não estaria o Pedro Martins também. Acho uma outra aposta arrojada. Mas assim, são apostas arrojadas que tem um histórico. Então, pode ser que dê bem, que dê certo. Vamos torcer pra isso. Desejo boas-vindas para os dois Pedros, sejam muito bem-vindos, meus queridos. E agora, bom trabalho aí no Santos. Um forte abraço. Meu vídeo é esse. Tamo junto.